Prezados, começamos hoje mais uma conversa do ciclo Brasil, 200 anos da independência. Hoje eu estou aqui com a Isabel. Na verdade, nós estamos hoje estabelecendo uma conexão com Portugal, porque é óbvio, esse processo de emancipação também tem que ser pensado na nossa conexão com Portugal. Isabel, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pela sua participação nesse nosso ciclo, para conversarmos dessa história que, mais uma das histórias que nós temos muito em comum. Muito obrigado. Sim. Obrigada eu, Fábio, pelo convite de estar aqui. O Fábio já me fez este convite há uns tempos, nós temos vindo a protelar, porque de facto, tanto de um lado como do outro, as oportunidades de reflexão em torno destes 200 anos têm sido muitas, nem sempre todas frutíferas, infelizmente, mas, mas pronto, estou aqui à disposição e que tenho muito gosto em termos esta conversa. Então, fico à espera que o Fábio me vá instigando a pensarmos juntos. Vamos lá. O muito interessante é que esse processo todo dessas conversas que nós temos tido é um processo de reflexão em conjunto e, claro, aproveitando o ensejo, aproveitando esse bicentenário para conversarmos sobre a nossa profissão, sobre a história. Eu vou perguntar, Isabel, temos aí a família, os Bragança, por cá, no Brasil. Dom João volta, Dom João VI, à altura já Dom João VI, fica por cá o Príncipe Pedro. E como que essa família vê esse movimento liberal, ou como esse movimento liberal, claro que em linhas gerais, esse movimento liberal também vê essa dinastia? Uhum. Então, eu acho que, apesar de hoje em dia a história dinástica está muito fora de moda, não é? Porque, e compreende-se, nós tivemos muitos séculos a estudar só reis e só as figuras de topo, não é? E felizmente a comunidade científica e historiográfica despertou já há algum tempo para a necessidade de procurar outros atores e complexificar, não é, as tramas da história com outros intervenientes. E eu sou totalmente favorável e defensora dessa necessidade de abertura. Posto isto, de facto, a dinastia, e neste caso a dinastia dos Braganças e as elites políticas, em determinados períodos da história, são aqueles que tomam decisões que alteram o rumo das coisas, não é? Não sozinhos, obviamente, ninguém faz nada sozinho na vida, né, na história, mas de facto, e portanto, isto só para no fundo articular a pertinência da sua pergunta, dos Braganças, não é? E o Fábio sabe que eu também coordenei um livro que se chama precisamente a monarquia constitucional dos Braganças em Portugal e no Brasil, que é muito focada nesta perspectiva dinástica, não é? Tendo como ponto de observação a história portuguesa e brasileira, o papel da dinastia. Não querendo com isso dar-lhe um papel, uma espécie de protagonismo absoluto, mas é o viés, quer dizer, é o olhar com que eu e um grupo de investigadores temos trabalhado sobre o assunto. Os Braganças, portanto, como vocês sabem, eu nem sei muito bem para que audiência é que é destinada esta nossa conversa, portanto também não sei que nível de particularismo ou de pormenor é que é de ir na resposta à sua pergunta. De uma maneira geral, nós temos sim, um público acadêmico que está Académico. inscrito no nosso canal, mas também dentro dessa proposta da história pública, da divulgação, também a gente está conectando muitas das vezes com um aluno do início do seu curso de graduação em História, por Pois era isso que exemplo, eu queria o perceber, porque é público, diferente, apesar de tudo, claro. né, Há e até coisas o que. público em geral, pessoas que gostam de história. Ok. Pronto, então, mas pronto, como é do conhecimento da cultura geral, não é? Da história brasileira e portuguesa, no Dom João VI vem para Portugal, Dom Pedro fica, e há aqui um momento de facto em que a família se divide, não é?
e há pessoas que tomam uma postura mais enfática do que outras. Uma dessas pessoas é, como se sabe, a rainha, não é? Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro, é uma feroz opositora do movimento das Cortes de Lisboa e de qualquer tipo de abertura do sistema e do regime político que implique uma diminuição do poder real, e portanto ela talvez até será a pessoa que mais enfaticamente assume uma postura neste jogo político, não é? Que essa postura é negar-se perentoriamente a jurar e a assinar a Constituição. Eu diria que ela é interessante sublinhar o papel dela, porque ela é uma espécie de oposto de Dom Pedro, mas Dom Pedro obviamente toma uma decisão que terá efeitos duradouros, não é? Não, independentemente dessa decisão ter sido tomada no dia 7 de setembro ou não, nas margens do Ipiranga, não podemos construir e desconstruir a história, mas tenha sido ali ou não, mas o facto é que também Dom Pedro não tomou essa decisão sozinho, não é? Foi sendo acompanhado de forças que lhe foram dando alento e suporte para se sentir confiante nesse braço de forças com as Cortes de Lisboa. Enquanto a Carlota Joaquina, por sua vez, estava bastante isolada nesta sua determinação em negar-se a ceder aos intuitos das Cortes. Depois temos aqui a família continua, depois temos Dom Miguel, não é? O segundo filho, que segue uma linha de aproximação à mãe, não é? Portanto, Dom Miguel, de facto, é também ele próprio. Recusa qualquer tipo de diminuição do poder real. Numa primeira fase não o faz em nome próprio, porque quer dizer, ele não é pretendente ao trono, o legítimo herdeiro do trono é Dom Pedro, e Dom Pedro, isto é importante às vezes lembrar, porque Dom Pedro, quando se dá a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro faz uma abdicação condicional, não é, ao trono português, na sua filha Dona Maria. As condições dessa abdicação eram o casamento da filha com o tio, com o Dom Miguel, e obviamente o juramento da Constituição por parte de Dom Miguel, da Constituição que ele próprio Dom Pedro outorga a Portugal. Essas condições não se vêm a verificar, isto é, o Dom Miguel acaba por não casar com a sobrinha, e também acaba por nunca jurar a Constituição. E, portanto, entre 1826 e 1828, Dom Pedro foi rei de Portugal. Às vezes vê-se muitas vezes escrito que Dom Pedro I do Brasil foi rei de Portugal durante 2 meses só. Mas não, a coroa portuguesa e a coroa brasileira estiveram ambas em cima da cabeça de Dom Pedro durante 2 anos. O grande intermediário disto foi uma outra personagem nesta história que muitas vezes também é esquecida, que é a irmã destes dois, a Dona Isabel Maria. A Dona Isabel Maria foi regente durante estes 2 anos, mas ela foi regente em nome do irmão, não em nome da sobrinha, não é? Portanto, todos os papéis oficiais produzidos entre estes 2 anos são feitos em nome do rei Dom Pedro IV de Portugal. E Dona Isabel Maria também é uma personagem desta família muito interessante, porque é uma mulher, o que uma mulher em inícios do século XIX não estava fadada para governar nem para tomar decisões ao nível da grande governação, mas é colocada nessa situação. É uma mulher, e portanto é uma mulher que tenta coordenar ali um conjunto de homens que, já com muita experiência na política, num período de grande convulsão, em que de repente os destinos estão abertos, tudo é possível acontecer, e também é muito interessante acompanhar a correspondência dela com o irmão, e esta correspondência, grande parte dela está no Museu de Petrópolis, no Museu Imperial, em que ela constantemente vai escrevendo ao irmão, a Dom Pedro, que está no Brasil, para pedir, só para informar o irmão que fez isto e aquilo outro, porque a comunicação, como sabe,
entre o Brasil e Portugal na altura demorava cerca de 2 meses, não é? Portanto, ela não podia estar à espera das ordens do irmão rei para tomar decisões, e tomou muitas decisões sozinha, das quais depois informava o irmão. E portanto é uma figura que também pede mais investigação a ser feita sobre ela, porque foram dois anos muito quentes, um período crucial para a história de Portugal como do Brasil, e em que teve à frente e que estiveram e era uma mulher que estava à frente destas grandes decisões de Estado. Enfim. Sim, sim. E como estamos aí a falar também da independência, como que essa família recebeu em Portugal o ato do então príncipe regente Dom Pedro, de, seja lá no 7 de setembro, proclamar a independência, seja lá da aclamação no 12 de outubro, enfim, como essa família, se é que também as fontes dizem algo a respeito, mas, enfim, resumidamente, como essa família recebeu o ato do Dom Pedro? Enfim, o ato de Dom Pedro, tanto pela família real como pela elite política portuguesa no seu todo, foi recebido com grande incredulidade num certo momento. Incredulidade no sentido em que, isto é, a certa altura parecia uma espécie de culminar de uma bola de neve que parecia que era quase impensável como é que se tinha chegado ali. Mas, por outro lado, as pessoas também se cedem às evidências das circunstâncias, não é? Que estes 2 anos, entre 21 e 22, foram de tal aceleração dos acontecimentos, não é? Tanto em Lisboa como nas múltiplas partes do Brasil, não é? Quer dizer, hoje em dia a historiografia brasileira também já fala em guerra da independência, não é? Que até há muito pouco tempo atrás não se falava disso, porque acabava por estava como que instalada uma perspectiva da independência, uma perspectiva pactual, não é? De um acordo entre pai e filho, que as coisas que tinha sido uma independência pacífica. E essa ideia já está bastante desconstruída, quer dizer, nós estamos a falar de uma guerra civil equivalente ao que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, como é óbvio, mas estamos a falar de muitos polos de conflito que explodiram em várias partes do Brasil, em particular na Bahia, como se sabe, que foi aquele estado que mais, no fundo, um estado onde se jogou muito do jogo de forças de poder entre Lisboa e Rio de Janeiro, não é? Mas está a fugir da sua pergunta. Mas pronto, isto para dizer que com isto tudo, eu estou a elencar estas questões para dizer que em Portugal as pessoas, esta família, esta dita política, ia recebendo estas informações que chegavam do Brasil, não é? E que não eram informações nada pacíficas e que ao mesmo tempo também davam esperança ao lado lisboeta, ao lado do reino, de que a separação do Brasil como um todo não era necessariamente algo inevitável, isto é, uma coisa era haver um braço de ferro do Rio de Janeiro e das elites de São Paulo, mas isso não queria necessariamente dizer que o Brasil como um todo fosse romper relações com Portugal, isto é, até durante muito tempo, a partir do momento em que se percebeu que havia dificuldades em encontrar um discurso comum e que desse resposta aos interesses das duas partes do Império, não é? A parte americana e a parte europeia. A partir do momento em que se percebeu que havia ali um conflito e que exigia negociação, essa negociação podia ser parcial, isto é, até o investimento que as cortes fazem no envio de tropas para a Bahia, significa que há uma grande aposta em que tentar captar o Brasil para o lado de Portugal. O Brasil, isto é, o possível, não é? O mais Brasil possível, quanto mais vier melhor. E, portanto, Até desculpe me interromper, diga, mas diga. a minha tese, eu trabalhei com a região do Rio da Prata, onde hoje você Ótimo. tem Uruguai, Argentina. Havia ali uma ocupação que Dom João proporcionou
e que, nesse momento da independência, as tropas fiéis às cortes de Lisboa controlam Montevidéu. Inclusive, é o último ponto, a última cidade controlada por forças militares portuguesas. Elas saem só em fevereiro de 24. Olha, não sabia. Em 24, mas não fazia ideia. Quer dizer, sabia que tinha sido tarde, mas não sabia que era tão tarde. Há um acordo em outubro, começam ali as conversas em outubro, novembro de 23. Inclusive o personagem que fica no interior resistindo e a favor do imperador Pedro é o Carlos Frederico Lecor, barão da Laguna, que nasceu em Portugal e havia lutado contra as tropas napoleônicas. Antes era ligado ao Alorna, vai para a Inglaterra, o Marquês de Alorna fica com Napoleão e pronto, né? As guerras napoleônicas foram um meio de ascensão dele, tanto que Dom João, em conjunto com a Inglaterra, enfim, aí já é outra história e a outra conversa, mas justamente isso, quer dizer, o quanto pontos do Brasil e até o Sul, que muitas das vezes acaba se esquecendo, também estão aí, né, pelo menos resistindo ao projeto do Império. Exatamente. E é isso, e portanto eu acho que mesmo perante a decisão de Dom Pedro, não é? E a sua expressão do ok, então agora independência ou morte, ou seja lá o que for, seja qual for a palavra, isso vale o que vale, isto é, quer dizer, o futuro daquele passado só nós hoje é que o sabemos, as pessoas na altura não sabiam, não é? E portanto não é necessário, portanto, essa decisão de Dom Pedro não é visto como algo irreparável, irreversível e como uma perda imediata do Brasil. Aliás, quando as cortes encerram no final de 22, uma dos primeiros uma das primeiras declarações públicas que se fazem é um manifesto aos brasileiros, portanto, na verdade, ainda antes das cortes se encerrarem, peço desculpa, depois de ser assinada a Constituição, de ser jurada a Constituição. E, portanto, esse manifesto que as cortes fazem aos brasileiros, mas ainda entendendo-os como parte do Império Português, como que ignorando as notícias que havia acerca da decisão de Dom Pedro, não é? Portanto, e depois, outra da discussão a seguir é saber o que é que se faz, se se continua a enviar tropas, se não se continua, mas o facto é que o próprio processo depois de negociação até se chegar ao acordo de 1825, não é? Em que Portugal reconhece oficialmente a independência do Brasil, também é um acordo muito interessante em que a escolha das próprias palavras é um processo delicado, porque aí sim, uma vez mais, volta-se à questão dinástica, não é? Dom João não quer abdicar do seu papel e da sua soberania, nem que seja simbólica, como soberano do Império, não é? E, portanto, há ali muita negociação e Dom João VI acaba por ser denominado nos termos do acordo como ficando com o título de imperador, não é? Mas não se diz imperador do quê? É imperador. Mas todo o discurso, não só da negociação, como aquele que depois fica patente no próprio Tratado de 25, é um discurso, uma vez mais, que reforça essa tal ideia do pacto, não é? De um acordo familiar, não é? Dom João cede por livre vontade a soberania do Reino do Brasil ao seu filho, e é interessante ver que há uma espécie de um retrocesso em relação àquilo que tinham sido os ânimos logo de 22, que no momento, por exemplo, da organização da aclamação de Dom Pedro, não é? Em que se pensa, a aclamação de Dom Pedro é uma aclamação popular, portanto é uma espécie de reiteração de uma soberania que emana diretamente da nação, que depois acaba por ser um bocadinho, não é contrariada, mas amenizada pela cerimónia da coroação, não é? Portanto, a elite coimbrã, José Bonifácio, e uma elite mais conservadora que circunda o imperador, tenta amenizar esses ímpetos populares com a cerimónia da coroação. Mas em 25 volta-se outra vez
ao E reforçar uma essa ideia. coroação no dia 1, né? No dia 1 de dezembro, a data do Duque Exatamente, de Bragança. era isso que eu ia dizer, exatamente, da data da restauração da independência, uh, uh, pela, e o início da dinastia de Bragança. Portanto, uma vez mais, enfatizar a dimensão dinástica da legitimidade do novo imperador. E o que acaba por. E depois há uma espécie de confronto, não é? E de disputa entre duas cerimónias, não é? E uma vez mais, o interesse do ritual não é esse também, não é? Não é nós, os historiadores não estudam as cerimónias só porque têm um particular fetichismo por coroas ou por festas, não é? É porque as cerimónias congregam vontades, espaço, são veículos de mensagens mais subtis, mas com muita força, não é? E, portanto, este confronto das duas cerimónias, aclamação, coroação, sim, é muito ilustrativo também das duas tensões que estão ali patentes no início da nacionalidade brasileira e no qual a cerimónia da coroação claramente representa uma dimensão mais dinástica, não é? Bragantina, dessa legitimidade que está na base do novo Estado, nação a ser brasileiro, não é? Sim, aí, Diga, diga. não, eu vou te pedir para falar também um pouco sobre a Dona Maria da Glória, que, pronto, usando um pouco o vocabulário atual, uma rainha carioca, portuguesa, brasileira, digamos assim, que Portugal teve Dona Maria II também, né, como podemos chamá-la. Falar um pouco Uhum. desse início da saída dela para Portugal, como a própria família a recebeu, quer dizer, que o Dom Miguel era o preferido da Carlota, né? Como fica um pouco essa questão aí familiar e a Dona Maria da Glória em Portugal? Bem, olha, a chegada, o percurso da vida desta menina é muito interessante, não é? Porque ela anda quase em bolandas, não é? Ela vai para a Europa, depois volta a regressar, regressa ao Brasil, depois volta outra vez. Portanto, ela é uma espécie, é uma menina que, uma vez mais, simbolicamente incorpora uma certa ideia de liberdade e de resistência aos movimentos reacionários portugueses, mesmo sem ter grande noção disso, não é? Portanto é interessante também ver quando ela depois entra em Lisboa, depois já no fim da Guerra Civil, portanto já quando as tropas liberais tomam Lisboa portanto a tomada de Lisboa é o afirmar do fim da Guerra Civil e da vitória dos liberais, mas ela acaba por não ter, por exemplo, um momento ritual, voltando aos rituais, portanto ela não tem uma cerimónia de aclamação propriamente que tenha ficado para a posteridade. Agora, eu de facto, eu não estudei muito aprofundadamente a história essa parte inicial da vida agora das relações familiares dela com, com, com a avó, não é? E com o resto da família, mas é uma figura que durante o início, depois do seu reinado, e depois, portanto, ela começa a reinar indisputadamente depois em 34, não é? É uma figura que, uma vez mais, é interessante porque é uma mulher, não é? Mais uma vez, o primeiro soberano indisputavelmente aceito por um país a sair de uma guerra civil. Portanto, o primeiro soberano constitucional em Portugal é uma mulher. Um tipo de ginástica simbólica e política interessante. E a parte dessa ginástica e dessa retórica também passa muito pelo recorrer à imagem do pai, e isso é muito interessante, não é? Ela está sempre, vê-se muito nos discursos que faz às tropas, nos discursos públicos, a ideia de se apresentar sempre como eu sou filha de Dom Pedro. Portanto, a necessidade,
é óbvio que todos os reis dependem da legitimidade do pai, não é? Porque isso é a própria lógica dinástica. Mas ela, em particular, vai sempre buscar uma legitimidade ao caráter heroico, entre aspas, do pai, não é? Como o libertador, não é? Aquele que chegou para libertar o país dos miguelistas. Mas depois, ao mesmo tempo, ela tem que conjugar isto com o que é depois no fundo o seu desempenho como mulher também, e nisso ela, que é uma mulher que tem 2 casamentos, como se sabe, mas depois dos quais acaba por morrer no seu 11º parto, não é? Portanto, ao longo de 16 anos de reinado, se não me engano, durante 11 dos quais ou mais está grávida ou a ter uma criança. Isto também é uma dimensão da familiar, não é? Da vida privada, que às vezes nós nos esquecemos quando estamos a falar de reis e de rainhas, não é? Ou de outras figuras da governação, e que no caso das mulheres ainda é particularmente mais notório, porque pelo menos enquanto estavam grávidas não podiam passar a ninguém essa função, não é? Depois podiam dar os filhos para amamentar a outras pessoas, não é? Mas antes disso não. Mas de facto da parte da infância da Dona Maria da Glória e da sua relação mais familiar, eu nunca pesquisei assim tanto, não serei a melhor pessoa para responder a isso. E tranquilo. E essa questão, né, até do liberalismo, esse momento do Miguel, a gente tem aí, pensando em termos familiares, a Carlota, o Dom Miguel, que não vão ser muito, não vão aceitar essas medidas. E depois se cria na Casa de Bragança uma tradição liberal, até nos governos posteriores, a Dona Maria. Como que é isso? Sim, todos, na verdade, a Casa de Bragança, enquanto reinantes em Portugal até 1910, é uma casa liberal, quer dizer, que nunca põe em causa o princípio do constitucionalismo do regime, e os reis que vão suceder a Dona Maria, não é? O filho, Dom Pedro, Dom Pedro V, em primeiro lugar, e depois a seguir o irmão, Dom Luís, são 2 produtos de uma sociedade liberal, burguesa, arraigada aos princípios constitucionais. Portanto, o Dom Luís, Dom Pedro tem uma história trágica, não é? Como se sabe, ele começa a reinar. Dona Maria também morre inesperadamente, morreu muito cedo, não é? Portanto, por causa no parto. Portanto, Dom Pedro reina muito cedo, e é o primeiro, aqui está, se a Dona Maria foi a primeira mulher, o primeiro soberano constitucional, Dom Pedro é o primeiro rei masculino, e isto ainda quer dizer muito no século XIX, não é? Portanto, ali, finalmente há uma esperança enorme no reinado dele, como que aquele que vai consolidar a consolidação do sistema constitucional em Portugal. E Dom Pedro parecia estar talhado para essa função, portanto ele era tinha um caráter muito, dizer-se, obsessivo mesmo, não é? Com o trabalho, das pessoas que dormia 5, 6 horas por dia só, porque acordava às 6 da manhã para trabalhar, completamente, dominava todos os assuntos de Estado, os dossiês todos, portanto, e tinha uma grande vontade de controlar e de tornar o Estado, de controlar a administração pública e ter um papel muito ativo como rei. Portanto, não quer dizer com isso que quisesse extrapolar a sua condição de rei, ele não se quereria sobrepor a um chefe de governo, mas queria claramente trabalhar de muito perto com ele. Mas seguindo uma tradição absolutamente constitucional. Mas, no entanto, essa espécie de voluntarismo de Dom Pedro às vezes era-lhe criticada, maliciosamente ou não, imputando-lhe imputando-lhe
algumas fraquezas despóticas, não é? Como se ele quisesse ir um bocadinho para além do que o seu cargo de mero rei constitucional lhe atribuía por... Mas de facto depois Dom Pedro também teve uma morte trágica muito cedo e eu tenho o Fábio congelado à minha frente. É a última coisa que eu peguei, que ele teve uma morte trágica muito cedo. Até aí foi, depois travou. Ok, não sei se sou eu, se é você. Bem, bom, então, o que eu dizia é que a morte trágica de Dom Pedro o que acabou por ter como consequência foi não deu oportunidade nem aos contemporâneos nem a nós de percebermos se essa hipotética excesso de voluntarismo por parte dele se poderia ou não ter descambado em algum anticonstitucionalismo ou numa prática menos liberal do seu governo. Não sabemos. Agora, o irmão Dom Luís, aliás, o seu cognome ele ficou conhecido como o perfeito rei constitucional. Portanto, o que ele queria precisamente era ser um rei constitucional, mas entendendo essa noção de rei constitucional como o mais low profile possível. Portanto, uma espécie aí quase não, o oposto do irmão, portanto um rei que se coloca na sua posição mesmo de mero representante simbólico da casa da nação, mas ao mesmo tempo depois também investindo alguma coisa, sobretudo por via também do seu casamento com Dona Maria Pia, e Dona Maria Pia, rainha italiana, filha de Vittorio Emanuele, não é? O primeiro rei de Itália, da Itália unificada, e essa dupla, Dom Luís, Dona Maria Pia, é uma dupla que vai trabalhar bastante para a afirmação desta ideia da Casa Real como modelos de cidadania, não é? Portanto, já não tanto, e isto também se situa muito dentro desta perspectiva do que é uma monarquia liberal. Uma monarquia liberal é regida por uma Constituição. O rei, no caso português, acumula, não é, o poder moderador com a chefia do poder executivo, mas mais do que isso, o rei é um representante da nação e, portanto, também um modelo dos costumes, dos valores, a servir de exemplo e de motivação para o próprio processo de construção da nacionalidade e de nacionalização da monarquia, que nem sempre, que é uma coisa, que é um processo mais necessário e mais evidente em estados em formação como a Itália, por exemplo, não é? Que é um estado que se constrói no século XIX, ou como a Alemanha, e, portanto, estados que precisam mesmo dessa conjugação de nacionalização do próprio Estado e de nacionalização da monarquia. No caso português isso não é evidente porque é um Estado coeso e sem rupturas regionais há muito tempo. No entanto, não quer dizer que a monarquia não precisasse de ser nacionalizada. O que é que quer dizer com isto? Que a monarquia não precisasse de fazer um esforço para que a instituição monárquica em si própria passasse a representar mais do que a mera dinastia, passasse a representar o conjunto dos cidadãos portugueses e com as características da nacionalidade que fazem parte do processo da própria invenção da tradição, não é? Como diz Benedict Anderson, da construção de valores e de referências identitárias que dão corpo a uma comunidade política que se reconhece entre si, e a monarquia precisa de representar essa identidade política, e o representante da monarquia são os reis, não é? E portanto há um esforço muito grande a partir da segunda metade do século XIX da dinastia de Bragança para tentar apresentar-se como representantes dessa nacionalidade. Um esforço nem sempre bem conseguido, há que dizer, não é? Reconhecer que há o esforço não quer dizer que ele tenha tido bons resultados. Aliás, do meu ponto de vista, acho que esse é uma das grandes falhas da dinastia de Bragança, é não ter conseguido fazer precisamente chegar a esse processo de nacionalização da monarquia, e é isso que leva à perda gradual
de confiança, de entrega e de sustento por parte da população em relação à dinastia de Bragança, o que faz com que em 1910 a dinastia caia e, consequentemente, o regime caia sem resistência nenhuma. Você estava falando essa questão aí da monarquia, do símbolo da nação, tal, mas me parece que em Portugal, até atualmente, o herdeiro da Casa de Bragança, ele é considerado um símbolo nacional. Por exemplo, aí eu já não sei os detalhes, mas quando chega a minha cédula para votar aí em Portugal, pelos Correios, eu vejo que tem até partido monárquico, quer dizer, me parece, a partir desses indícios, embora, né, a cédula chegue, mas eu creio assim, que eu não conheço o suficiente a política portuguesa para estar votando aí. Eu te pergunto, me parece que essa associação foi feita entre nação, entre o país e a casa dinástica, ela foi feita de uma melhor maneira do que no Brasil, do que os Bragança do Brasil, ou talvez o período posterior brasileiro tenha conseguido fazer uma desassociação maior do que a República Portuguesa. Inclusive, o próprio Salazar tinha alguns flertes, alguma fase ligada à Sim. monarquia, né? Sim. Não, mas eu não acho, hoje em dia não acho que haja qualquer tipo de associação entre nacionalidade e monarquia. Também porque já temos mais de 100 anos de república. Agora, é natural que essa associação seja maior em Portugal do que no Brasil, porque pela uma questão de comparação, quer dizer, a monarquia portuguesa durou durante muito mais séculos do que a monarquia no Brasil, não é? Portanto, quer dizer, sim, e portanto, agora, porque a monarquia portuguesa já existia em Portugal antes de ser transportada para o Brasil, não é? Portanto, o lastro da tradição é maior aqui em Portugal. Mas agora, eu estava a dizer há pouco, na verdade, eu acho que foi uma das grandes falhas da monarquia portuguesa ao longo do século XIX, sobretudo a partir de Dom Luís e depois do seu filho Dom Carlos, que foi a incapacidade de fazer essa comunhão com a nação. E isso deve-se a vários fatores. Um deles é talvez incapacidade de visão, não é? Não ter essa, não, nem os próprios reis, nem os seus conselheiros tiveram essa visão, uma visão que, pelo contrário, por exemplo, em Inglaterra a Rainha Vitória tinha, não é? E a historiografia inglesa, em particular David Cannadine, já nos falou muito sobre isso, não é? Sobre esse todo o investimento da coroa em nacionalizar-se, não é? E em instituir-se como voz e cara da nação. Em Portugal não só não houve essa visão, como não houve, provavelmente também não, havia poucos meios, isto é, a Casa Real Portuguesa é uma família de Bragança e a Casa Real em particular não tinha meios assim para... A própria gestão dos seus bens já era feita com alguma precariedade e, portanto... Depois, os governos também sempre tiveram muitas reticências em dar à Casa Real os meios, por via do Orçamento de Estado, os meios que ela precisaria para fazer esse trabalho. Ao contrário do que se passou em Espanha, em que havia uma disponibilidade por parte do governo em dotar a Casa Real de meios para exercer essa função representativa e, portanto, a representação da família real sempre foi um bocado pífia, efetivamente, não só em termos externos como em termos internos. E depois há um momento de facto em que, e aí podemos indagar se tem a ver com a própria personalidade do rei, se é uma consequência dos próprios ar dos tempos, mas durante o reinado de Dom Carlos, portanto filho de Dom Luís, há uma espécie também de aristocratização da Casa Real. O que é que eu quero dizer com isto? Que é
a Casa Real assume contornos ainda mais elitistas do que até então tinha sido. Portanto, fecha-se mais sobre si própria, com uma corte mais fechada, reservada mais a pessoas da velha aristocracia, e portanto ou então da finança, mas portanto começa a encerrar-se em si mesma e portanto a criar cada vez mais um distanciamento com o resto da nação, até um distanciamento em relação a uma classe média, burguesia. Pronto, em Portugal isso é tudo, é difícil falar nisso porque não temos uma burguesia pujante como podemos falar pela mesma altura em França ou em Inglaterra, e portanto no reinado de Dom Carlos, de facto, há uma espécie de divórcio assim subtil, que como que empurra a monarquia para uma dimensão mais conservadora. Que não quer dizer que fosse... O Dom Carlos era na mesma um liberal. Nunca lhe passou pela cabeça destituir a Constituição ou usurpar as suas funções, mas era um liberal elitista. E isso acabou por criar algum distanciamento e faz com que depois, durante a República, e depois nos últimos anos da República e na transição para o Estado Novo, a ideia de monarquia, o ideal monárquico vá ficando muito associado ao espectro ideológico mais conservador. Mas isso não é necessariamente uma herança da tradição liberal dos Braganças do século XIX. É uma coisa... E depois há também uma apropriação por parte de uma direita dessa tradição monárquica, mas que parte dessa direita antiliberal, mas não é necessariamente uma aproximação da dinastia a eles, mas da direita à dinastia. Quando me diz que hoje em dia, eu não sei, vota em Portugal, eu não sabia, isso é engraçado. Eu sou neto. Não é português, ok. Mas sim, nós temos um partido monárquico, mas é um partido eu não sei os números, sinceramente, mas que tem um número de seguidores muito, muito frágil, quer dizer, nunca conseguiu eleger um deputado, portanto, mas sim, existe, e acho que é saudável que exista, quer dizer, só revela a pluralidade do nosso espectro político, mas é de facto muito residual, e o facto de o atual representante oficial da Casa Real Portuguesa ser um herdeiro de Dom Miguel e não de Dom Pedro, também afasta da causa monárquica muitos daqueles que poderiam ser monárquicos, mas liberais, não é? E que não se revêem minimamente em Dom Pedro, em Dom Miguel, nem na sua descendência. E, portanto, eu diria que hoje, quer dizer, acho que hoje a questão, se houvesse um referendo em Portugal, quer dizer, a monarquia não tinha hipóteses nenhumas, mas... Como houve facto, no Brasil em 93, pois, eu não sei o que é que foram os resultados desse referendo, mas há de ter sido muito minoritário, não é? Para uma opção monárquica, como é óbvio. Mas isso, eu acho que, eu não sei se hoje em dia fizessem um referendo desses em Espanha, também não sei se, muito provavelmente, deixaríamos de ter uma monarquia em Espanha, não é? Mas a monarquia espanhola, a Casa Real Espanhola, não mostra vontade de se submeter a isso. Agora, em Inglaterra, provavelmente já teríamos, provavelmente a coisa mantinha-se, não é? Portanto, e aqui se prova o sucesso desse investimento entre articulação entre nação e coroa, que na Inglaterra foi bem sucedido e em Portugal não foi, e em Espanha, mas também por outras razões, não é? Quer dizer, a Espanha não é uma nação, não é? São muitas nações debaixo de uma coroa, e isso em si já... há uma interseção de fatores que vão para além do binómio monarquia-república, no caso espanhol. Essa questão até, né, falando da cédula, porque, pronto, eu gosto de assistir bastante a RTP, então a gente vê o noticiário e tal. Quando a primeira vez que chegou a cédula aqui, eu fiquei, caramba, tem partidos que eu nunca ouvi falar, né? E pronto, em Portugal há um partido monárquico, não sabia, né? Porque, não vou falar o nome dos partidos, tal, todos eles, né? Mas chegam aqui, até alguns têm representações aqui no Rio, por exemplo. Então, tem a cadeira no parlamento para os portugueses que estão no exterior.
Então, quer dizer, já tive, inclusive no âmbito da comunidade, uma vez o Real Gabinete teve um encontro da Juventude Luso Brasileira, então levou lá o parlamentar, trouxe alguns dados. Então, são os principais, né, partidos que a gente está escutando no noticiário que, por exemplo, a RTP faz. Então, voltando aqui um pouco e até caminhando para a nossa reta final, eu vou te perguntar até por essa questão, né, da colônia, como que também esses Bragança, no século XIX, por exemplo, se relacionam com essa colônia portuguesa, que é aquilo, né, os livros escolares brasileiros, 1822, no máximo 1831, os portugueses somem. Só que o fluxo, né, as pessoas continuam vindo para cá. E como é essa relação dos Bragança que estão em Portugal com essa colônia aqui no Brasil? Então, Em linhas sim, gerais, claro. sim, claro, claro, estou a pensar. Isso é interessante, porque é verdade, isso que me está a dizer dos livros escolares brasileiros, o mesmo se passa com os livros escolares em Portugal, não é? A ideia de que já não há relações entre Portugal e o Brasil pós-independência. E isso efetivamente não é verdade. E há uma coisa, na verdade, há dimensões em que nunca houve ruptura e a imigração é uma delas, não é? Tipo, os portugueses nunca pararam de ir para o Brasil, portanto, outras linhas de continuidade é o próprio comércio de tráfico de escravos que se mantém e os portugueses dominam muitas dessas rotas de tráfico de escravos mesmo, e continuam a dominar mesmo depois da independência brasileira. E depois, na verdade, a partir da segunda metade do século XIX, o que vai mudando é a configuração da imigração. Portanto, mas isso em Portugal, como em muitas outras nacionalidades. O Brasil começa a pedir cada vez mais mão. E em Portugal, em particular, começa-se a viver também um período de crise económica e, portanto, a necessidade de imigração é cada vez maior e passam a haver migrações de famílias inteiras, não é? Portanto, é o chamado fenómeno de migração em massa. E, portanto, a colónia de portugueses no Brasil vai engrossando e engrossando ao longo do século. Portanto, nos finais do século XIX e início do século XX, é composta por talvez quase 1 milhão de pessoas, de portugueses que, entretanto, foram para o Brasil, não mais como colonizadores, mas como imigrantes. Essa colónia, portanto, é um contingente, para um país do tamanho de Portugal, 1 milhão de pessoas a viver fora é muita gente, não é? E, portanto, é um contingente de portugueses que de modo nenhum é negligenciado pelos governos, não só pela dinastia de Bragança, como pelos governos, pelos vários governos monárquicos portugueses, por várias razões. Uma delas e mais pragmática é uma dimensão económica, isto é, os portugueses no Brasil consomem produtos portugueses e uma parte substancial das exportações portuguesas das exportações portuguesas são direcionadas ao Brasil precisamente porque no Brasil há consumidores de produtos portugueses e grande parte desses consumidores, a maioria, são portugueses. Portanto, no quadro das exportações portuguesas, o Brasil ocupa um lugar fundamental. Daí também um esforço que se mantém ao longo de todo o século XIX por parte da diplomacia portuguesa em tentar estabelecer um tratado de comércio com o Brasil que desse vantagens para a entrada dos produtos portugueses no Brasil. Vantagens aduaneiras, claro. Esse acordo acaba por nunca ser estabelecido porque o Brasil, no último momento, rói a corda sempre, na verdade, para o Brasil não há vantagens nenhumas em dar privilégios a Portugal nessa recepção dos produtos. Mas pronto, outra ainda dentro do patamar da economia, outra das importâncias desta colónia eram as remessas, portanto as remessas que os imigrantes de todas as partes do mundo normalmente têm por hábito mandar para o país natal. E no caso português, que a economia portuguesa sempre viveu numa gestão da sua dívida pública e da sua dívida
muito periclitante, isso dava-lhe uma espécie de superávit na Bolsa de Londres, isto é, porque o dinheiro vinha do Brasil para Portugal via Londres, e portanto, muito importante, sempre que houve momentos de conturbação na política brasileira e os imigrantes, por essa razão, retiveram o envio das remessas, a economia portuguesa ressentiu-se, pronto, portanto, havia aqui uma dimensão de aqueles imigrantes são importantes também por questões económicas, mas também são importantes por muitas outras dimensões mais subjetivas. Uma delas é a própria imagem externa de Portugal, não é? E nesse esforço de manter boas relações com o Brasil, a colónia portuguesa no Brasil, sobretudo nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, muitos deles dominavam alguns órgãos de imprensa muito importantes, tinham relações com altas elites do governo brasileiro, e portanto eram uma espécie de intermediários, não é, de soft power com os quais os governos portugueses precisavam de manter próximos. E depois há de facto um fenómeno que é característico de uma forma geral das comunidades de imigração, que é um certo arraigamento à tradição, não é? Portanto, e isso não é particular dos portugueses, os estudos de imigração dão-nos muitas pistas a esse respeito. Normalmente as comunidades de imigrantes são mais conservadoras, mais agarradas às tradições do país, e compreende-se porquê, não é? Portanto, tem um sentimento, uma certa nostalgia, e portanto o seu apoio moral à dinastia era de facto um dado muito importante, e um dado que se foi tornando tanto mais importante quando o equivalente em Portugal foi diminuindo. Isto é, se em Portugal o apoio à dinastia e às instituições monárquicas foi ficando cada vez mais fraco, sobretudo a partir do início do século XX, também com o animar das campanhas republicanas, no Brasil a colónia manteve-se arraigadamente monárquica e com manifestações muito públicas e evidentes desse monarquismo. Publicação de inúmeros jornais, com o envio com o apoio, com o envio de dinheiro e de coisas para Portugal, e a retribuição era, e isso é interessante ver também, a monarquia portuguesa retribuía com títulos honoríficos, por exemplo. A quantidade de títulos que foram dados, de conde, visconde, barão, que foram dados a comerciantes, financeiros ou simplesmente pessoas ilustres da cultura da comunidade portuguesa no Brasil é incrível. Aliás, representa uma percentagem muitíssimo significativa das titularidades ofertadas pela monarquia durante o século XIX. E, portanto, há aqui uma dimensão simbólica que é contar com aqueles portugueses que estão fora do Brasil como um suporte de apoio moral à causa da monarquia, ao ponto que para 1908 estava programada uma visita do rei Dom Carlos à colónia portuguesa e que estava a ser programada com grande pompa em circunstância, não é? Portanto, ia ser, na verdade, a primeira viagem de Estado de um chefe de Estado europeu a um país ex-colónia, não é? Portanto, ia ser uma coisa. A Rainha de Inglaterra nunca visitou os Estados Unidos naquele período, não é? Portanto, o Dom Carlos seria o primeiro a fazer uma visita de Estado deste nível. Era obviamente uma ação de política internacional, portanto, mas também uma ação direcionada à colónia. Essa visita não chegou a acontecer porque Dom Carlos foi assassinado, mas depois de António José de Almeida, Presidente da República, em 1922, acaba por fazer essa visita que estava programada para Dom Carlos para mais de uma década antes. Mas é interessante que depois de 1910, depois da implantação da República em Portugal, na verdade, assim, aqueles que vão assim, de forma mais voluntarista e manifesta defender a monarquia vão ser até a comunidade de portugueses no Brasil. Nós temos a movimentação entre Portugal e o Brasil que se passa depois de 1910 de monárquicos que tentam trabalhar numa força de reação
à implantação da República em Portugal é incrível e também não está muito bem trabalhada, mas com o envio de dinheiro, de tropas, de armas, há de facto uma reação atlântica em defesa da monarquia, que é interessante estudar e um bocado inesperada, porque em Portugal, na verdade, as forças sociais não manifestaram grande vontade em pôr o pé na rua para defender a instituição monárquica, mas do outro lado do Atlântico, sim, a colónia tinha uma ligação à dinastia, à tradição, que já não se encontrava em Portugal pela mesma altura. Interessante. E até eu estou aqui pensando, né, já de estudos que apontam essa questão também do salazarismo na colônia aqui do Brasil, né? Que você, claro, também tiveram pessoas que fugiram do regime de Salazar para cá, né? Mas quando você falou no conservadorismo e etc. E vou te pedir bem sucintamente, junto até às considerações finais, um pouquinho desses 5. A nossa conversa vai ser postada para o 5 de outubro, e Uhum. esse final dessa monarquia em Portugal, como foi essa instalação do regime republicano? Então, enfim, é uma espécie de decrescendo, não é? Decrescendo. O último rei que falámos há pouco foi Dom Carlos, não é? Que foi assassinado em 1908 com o príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe, e portanto temos a subida ao trono de Dom Manuel, o segundo filho de Dom Carlos, que uma vez mais, enfim, não fazia tensões nenhumas de reinar, e portanto também não tinha sido preparado para ser rei, e uma vez mais é difícil perceber onde há uma conjugação entre o ar dos tempos e a personalidade das pessoas, não é? Dom Manuel é uma figura bastante mais apagada, mas que herda não sei se, mas herda do reinado do pai a mesma lógica de elitismo e de encerramento que tinha vindo do reinado de Dom Carlos. E também é um rei mais ligado aos circuitos católicos, portanto, nesse sentido, o que não era uma característica do pai. Dom Carlos não tinha, aliás, dizia-se que não tinha bem simpatias nenhumas até pelos circuitos católicos, portanto, nesse sentido, não era conservador. Uma vez mais, Dom Carlos não era necessariamente, ser elitista não significa ser conservador em termos políticos, não é? E isso às vezes é uma característica que se mistura muito quando se pensa na figura de Dom Carlos. E portanto, Dom Manuel como que escavou ainda mais o buraco de separação entre nação e dinastia. E portanto, quando se dá o golpe de 5 de outubro, que na verdade não foi um golpe assim tão bem preparado e nem com uma sustentação social que se pudesse dizer que estava pronto para vencer, bastava ter havido alguma resistência por parte das forças monárquicas ou uma liderança mais segura que talvez o destino tivesse sido diferente. Mas efetivamente o 5 de outubro foi um golpe ousado e que se deparou praticamente sem oponente, não é? Portanto, fala-se, temos o nome de um militar, o Paiva Coceiro, que é um militar que se destacou para defender a monarquia, de uma alta patente, e para além dele pouco mais, obviamente os soldados que o acompanhavam, mas foi uma coisa muito parca. Agora, portanto, o golpe em si, a tomada de poder, foi fácil, não é? Agora, o que não foi fácil foi, de facto, depois a instalação do regime, não é? E a instauração, a implementação das instituições republicanas em Portugal durante os 16 anos que durou a experiência republicana. Isso sim, aí sim, o progressismo dos republicanos, que era indiscutível de algumas facções, mas confrontou-se com a necessidade de
de forçar a implementação do regime republicano numa sociedade que se por um lado não estava disposta a defender a monarquia, também não parecia propriamente preparada a receber instituições republicanas, porque continuava também bastante arraigada aos valores tradicionais, não necessariamente à dinastia, mas aos valores societários de uma sociedade mais tradicional. E, portanto, a experiência republicana foi de muita dureza e de exercício de poder pela força. Durante anos decorreu por Portugal uma espécie de guerra civil não oficial, que nós chamamos a guerra religiosa, que foi o anticlericalismo dos republicanos a tentar, no fundo, e a reação da sociedade portuguesa, que era católica e era religiosa, na verdade, o caos governativo que foi a Primeira República, porque foram 16 anos durante os quais tivemos em vigor cerca de 45 governos, portanto, 45 governos para 16 anos, dá uma boa imagem do caos que aquilo era, deu-se mais por questões internas e dentro do espectro republicano do que uma oferta de resistência pelo lado monárquico. Sim, houve insurreições monárquicas no norte do país, em 1912, em 13, depois mais tarde ainda, mas quer dizer, não é por causa dessas pontuais, não foi por causa dessas pontuais insurreições monárquicas que a República não conseguiu criar um governo estável e duradouro durante os 16 anos que esteve em vigor. Foi de facto devido talvez também à imaturidade com que o Partido Republicano chegou ao partido, não, o grupo, porque havia um Partido Republicano e havia uma série de outros partidos, não é? Portanto, em que a proposta republicana, à imaturidade com que a proposta republicana chegou a Portugal em 1910, em termos políticos, em termos de organização política. Não havia chefias com uma liderança firme, quer dizer, havia Afonso Costa e foi quem manteve logo de início, mas depois rapidamente foi contestado, portanto é uma experiência que não vingou e de tal forma criou uma convulsão na sociedade, metendo pelo meio depois a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, não é? Que abriu caminho para que o Estado Novo, primeiro o golpe militar, a ditadura militar e depois o Estado Novo chegassem com facilidade, com promessas de pacificação da sociedade que no fundo era muito do que os portugueses queriam ouvir na altura, não é? Depois, obviamente isto é um canto da sereia, porque depois nós sabemos o que é que aconteceu, não é? E tivemos uma ditadura durante muitas décadas, mas é verdade que a instabilidade política que se viveu durante a República foi em grande parte o que depois ajuda a perceber também, mas isso é em Portugal, como, uma vez mais, não é específico só de Portugal, estamos a falar do ar dos tempos, não é? Temos estes fenómenos a acontecerem noutros países da Europa, os crashes da economia, a Primeira Guerra Mundial, portanto são muitos os fatores que levam, que preparam o terreno para a chegada das ditaduras pós-guerra, não é? Mas no caso em português associamos a esses outros elementos de facto a dificuldade que foi a implementação de uma experiência republicana depois de 1910. Ok. Isabel, eu vou, para a gente encerrar, pedir as suas considerações finais. As minhas considerações finais sobre que tema? Para a gente fechar essa conversa, o que você gostaria de trazer aqui para o público nesse fechamento? Neste fechamento? Bem, eu se calhar trazia para o público neste fechamento bem, isto vai sair no 5 de outubro, mas são não é, conversas em torno da história, assim, apenas incentivadas pela discussão da independência, não é? Mas eu acho que
tanto para pensarmos a independência como, e quase que estou a fazer uma espécie de contradiscurso, não é? Tivemos aqui a falar dos reis e da dinastia, mas acho que é importante para refletirmos sobre o nosso ofício de historiadores, irmos alargando o espectro de atores sobre os quais a história deve refletir, não é? E não sei se reparou, eu fui enfatizando aqui muitas mulheres, porque acho que o papel das mulheres tem sido, obviamente, muito esquecido, e já nem falo da mulher anónima, porque é sobre essa difícil encontrar fontes, mas sobre mesmo as mulheres que constam nos livros de história, muitas vezes estão lá como adorno, e o seu papel político vai muito além daquilo que a história oficial e maioritariamente escrita por homens lhes tem dado. Portanto, tanto na independência como em todo este processo e ao longo do século XIX temos vários, portanto eu comecei por falar da Carlota Joaquina, depois da Isabel Maria, depois da Maria da Glória, depois de Maria Pia, e é fundamental nós olharmos para a história fora da monovisão de que um rei ou um primeiro-ministro determina tudo, não é? Neste caso eu falei em casais, não é? Porque estou aqui a falar quase não, no caso da Isabel Maria não, que não foi casada, mas por exemplo, mesmo falando em política dinástica, o conjunto rei-rainha é um conjunto em si mesmo e tem que ser visto, e a política dinástica, e não só, tem que ser pensada integrando e pensando a agency, não é? Que estas mulheres tiveram na política efetivamente. Mas esta questão de género, não é, das mulheres, é só mais uma da necessidade absoluta de estender a nossa inquirição a outros atores políticos, não é? Eu sei que é difícil, mas eu acabei de vir do Brasil agora também há pouco tempo e fiquei até bem impressionada com algumas exposições e que vi uma no MASP muito interessante, que se chama Outros Brasis, ou não sei o quê, mas que tinha uma dimensão muito de chamar a atenção para outros atores políticos que é preciso ter em conta na história, e eu acho que esse é o grande desafio dos historiadores do futuro, porque é mesmo um grande desafio, porque é uma subjetividade que implica procurar fontes onde às vezes elas não existem, mas que também implica não fazer uma hierarquia de atores, não é? Agora só podemos falar das mulheres, ou não, agora o que interessa é ir buscar as lideranças indígenas, agora são os escravos silenciados. Não tem que haver, nós temos é que perceber que a história é feita de uma polifonia de vozes, não é? E que toda a gente tem direito de falar sobre todos, inclusive a dos reis, não é? Porque às vezes depois entra-se para o outro lado e pensa-se, não, os reis não interessam nada porque isso é história de elites. Não, interessa, só que tem que se perceber no conjunto. Não sei, enfim, isto não é bem uma consideração final, mas era talvez a mensagem que eu quisesse deixar. Sim, mas é uma importante reflexão. Muito obrigado, Isabel, por estar Obrigada eu, aqui Fábio. conosco e um grande abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Espero ter sido Obrigado. útil e clara nesta nossa conversa. Com Obrigada eu. certeza, com certeza. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.